No futebol, a hierarquia se constrói um pouco por fase atual, mas muito por história. E num dos países mais importantes da humanidade, considerado o berço da civilização ocidental, a história futebolística praticamente não havia sido escrita. A nação que nos trouxe os Jogos Olímpicos sempre foi irrelevante no 11 contra 11, uma seleção sem história, sem glórias, sem uma única vitória realmente importante em quase 100 anos. Porém, de uma hora para outra, tudo mudou. Como se fosse desejo dos antigos deuses gregos. A Grécia lutou como Hércules, se posicionou como um verdadeiro cavalo de Troia entre times mais fortes e contra todos os prognósticos. Acabou conseguindo uma conquista tão grande que colocou seus protagonistas para sempre no Monte Olimpo. Esse é o Times Imortais, a Grécia de 2004. Voltamos um pouquinho no tempo, lá pro começo dos anos 2000, para lembrar do fato de que a Grécia, como seleção de futebol, jamais tinha conseguido revelar grandes craques ou conseguir grandes resultados. Quando a gente pensava em grandes gregos, o que vinha na cabeça não eram jogadores de futebol, mas sim Aristóteles, Platão, Sócrates, e eu não tô nem falando do craque do Corinthians. Até então, mesmo os melhores jogadores gregos faziam praticamente toda a sua carreira no país. Poucos se aventuravam em ligas de outras nações ou atingiam grandes feitos internacionalmente, diferente do que outros ídolos de países sem tanta expressão no futebol conseguiram. Por exemplo, o búlgaro Stoichkov e o húngaro Puskás, nos espanhóis Barcelona e Real Madrid respectivamente. Pegamos o exemplo do grego Mimis Papaionu. Ele foi eleito pela IFFHS como o melhor grego do século XX, um dos grandes craques que o país já produziu, porém ele praticamente passou sua carreira inteira no AEK Atenas. O Hadipanagis, eleito representante da Federação Grega de Futebol como mais notável jogador do país no aniversário de 50 anos da UEFA em 2004, também fez quase que a sua carreira inteira na Liga Grega, pelo Heracles. Nikos Maklas, atuando pelo Vitesse da Holanda, alcançou holofotes continentais ao vencer a chuteira de ouro da temporada 97-98, mas também fez boa parte da sua jornada em solo grego. E podemos dizer o mesmo de tantos outros, como Mimis Domazos, capitão do Panathinaikos, vice-campeão europeu de 71, ou Georgios Delikaris e Stelios Manolas, que foram considerados como parte do time dos sonhos de todos os tempos da Grécia, mas praticamente só tiveram sucesso e projeção no futebol local. Então mesmo os melhores gregos ficavam ali, no país, e não conseguiam alcançar outros patamares, jogar em grandes times de outros países e brilhar em competições continentais. E isso obviamente se refletia na seleção, que tinha mais ou menos o mesmo panorama. A Grécia possuía apenas uma participação em Eurocopa, lá em 1980, quando empatou um jogo e perdeu 2. E apenas uma participação em Copa do Mundo, no ano de 94, quando perdeu os 3 jogos que disputou, tomando 10 gols e marcando 0. Mas tudo começou a mudar no comecinho dos anos 2000. Isso porque eles falharam em classificar para mais uma Copa do Mundo, a de 2002, e assim o treinador Vassilis Danil acabou sendo demitido. A Federação Grega precisava de alguém que chegasse para liderar a seleção e que conseguisse achar um caminho para tirá-los de um labirinto de fracassos que parecia sem saída. A escolha foi um experiente técnico alemão, acostumado a protagonizar jornadas homéricas, um nome chamado Otto. Aos 63 anos, Otto Rehhagel colecionava um currículo extenso e vitorioso na Alemanha. A sua história se misturava com a própria história da Bundesliga. Ele esteve envolvido em muitos momentos marcantes da Liga Alemã, incluindo ter jogado a primeira rodada e consequentemente a primeira edição da Bundesliga em 1963, como zagueiro do Hertha Berlim. E também foi o técnico do Borussia Dortmund, por exemplo, naquela vexaminosa goleada histórica de 12-0 diante do Borussia Mönchengladbach em 78. Até hoje, Rehhagel é o treinador com mais partidas e mais vitórias na Bundesliga, totalizando 28 temporadas no comando de diversos clubes, e por esses motivos ele ganhou o apelido de Filho da Bundesliga. Como treinador, o Otto se especializou numa tarefa muito específica e muito difícil: pegar times mais modestos e levar para outro patamar. Ele foi campeão da Copa da Alemanha pelo Fortuna Düsseldorf em 1980 e já pelo Werder Bremen ao longo de 14 anos. Fez o clube conquistar 2 Copas da Alemanha e 2 Bundesligas, além de um título internacional, a saudosa Copa dos Clubes Vencedores de Copas em 92. Buscando um passo além, o Rehhagel foi para o Bayern de Munique. Lá ele enfrentou muitos problemas com os jogadores, com a diretoria e com a imprensa. Visto como muito antiquado e cabeça dura, ele acabou sendo demitido
demitido 4 dias antes da final da Copa da UEFA, hoje Europa League. Mas o feito mais importante de Otto Rehhagel como técnico tinha sido pelo Kaiserslautern, o clube onde ele mais havia atuado como jogador, né? Ele foi zagueiro. Isso porque os Diabos Vermelhos passavam por uma situação inusitada. Fundadores da Bundesliga, eles tinham sido rebaixados pela primeira vez depois de 33 temporadas consecutivas na elite. E mesmo assim, uma semana depois de confirmarem a fatídica queda, acabaram se sagrando campeões da Copa da Alemanha. Otto assumiu então com a obrigação de trazer essa equipe de volta para a elite. E o time correspondeu não só se sagrando campeão da segunda divisão alemã em 1997, mas também no ano seguinte, quando Otto e seus comandados, incluindo o jovem Michael Ballack, não se contentaram e venceram a Bundesliga de 98. Sendo até hoje o único clube alemão que conseguiu subir para a primeira divisão e vencer ela logo em sequência. O Rei Otto era chamado assim tanto pelas suas conquistas como pelo seu estilo autoritário, rígido e que comprava briga fácil. Ele chegou até mesmo a usar colete à prova de balas e ser escoltado por guarda-costas durante uma partida entre Arminia Bielefeld e Werder Bremen, em que ele havia sido jurado de morte. Seu estilo de comando meio totalitário ficou apelidado de Ottocracia, uma brincadeira com a palavra autocracia, que denota ali governos autoritários. Otto Rehhagel era um figurão do futebol, acostumado a operar campanhas milagrosas por equipes mais fracas, mas agora ele teria o desafio de se provar no comando de uma seleção. E lá ele elevaria o seu nome, de uma lenda nacional, para uma figura mitológica conhecida no mundo inteiro. O primeiro desafio de Otto no comando da Grécia foi pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Sem chances de classificação, o seu primeiro jogo é um balde de água fria depois de tomar um 5-1 da Finlândia de Litmanen. O próximo confronto seria contra uma forte seleção inglesa, brigando para alcançar a vaga direta para a Copa do Mundo. Se a Grécia segurasse a Inglaterra, quem poderia se beneficiar era justamente a Alemanha, país de origem do Otto. Assim, o jornalista inglês da BBC, o Phil Gordos, escreveu em tom profético que aquele jogo seria uma chance para Rehhagel se redimir e se tornar um herói. Pode parecer um feito impossível, mas ninguém deve subestimar os poderes de motivação dele. Para a seleção da Grécia, essa partida também marcava o retorno do atacante Demis Nikolaidis, que havia abandonado a seleção como forma de protesto contra a arbitragem 2 anos antes. Em pleno Old Trafford, os gregos surpreendentemente iam vencendo por 2-1, incluindo um gol da estrela Nikolaidis, até que David Beckham marcou o gol do empate e da classificação inglesa nos acréscimos. Apesar de não saírem daquele jogo com uma vitória, ficou ali um gostinho do que o Otto Rehhagel era capaz de fazer, montar um time competitivo mesmo contra as seleções mais fortes. E como a classificação para a Copa do Mundo de 2002 já tinha ido por água abaixo, o próximo desafio seria classificar para a Euro de 2004. Para vocês terem uma ideia, das 50 seleções que disputavam 15 vagas para a Eurocopa, a Grécia era a 29ª no ranking da UEFA, atrás de potências como Finlândia e Bulgária, por exemplo. E pelo caminho grego nas eliminatórias, duas seleções mais fortes, a Espanha, que contava com Raul, Casillas e Xavi, e a Ucrânia, que era liderada pelo brilhante atacante Shevchenko, ganhador da Bola de Ouro de 2004. No começo não teve milagre, e os gregos perderam justamente para essas duas seleções, o que era de se esperar. Vale lembrar, a Grécia só tinha ido para uma Eurocopa em toda a sua história. Só que depois eles venceram a Armênia por 2-0 e a Irlanda do Norte, deixando a briga pela vaga viva, mas com chances limitadas. Era realmente muito difícil, mas muito difícil não é impossível. E se tem um homem que estava gabaritado para desafiar todas as probabilidades, esse homem era Otto Rehhagel. Em solo espanhol, a Grécia simplesmente venceu a favorita Espanha por 1-0 e arrumou uma sequência incrível depois, vencendo mais 3 jogos, todos por 1-0, sem nem tomar gol, e assegurando a liderança do seu grupo, eliminando a Ucrânia de Shevchenko e levando os próprios espanhóis a ficarem com uma vaga na repescagem. A pequena seleção grega, de escassas e péssimas participações em grandes campeonatos de seleções, tinha encontrado seu estilo e agora estava classificada para apenas a 2ª Eurocopa da sua história. Mas o que poucos imaginavam é que essa ótima sequência final nas eliminatórias seria apenas um prelúdio do que estava por vir. Esse vídeo é uma produção bem trabalhosa para toda a nossa equipe e só é possível para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo com o apoio de vocês. Então se você é novo no canal, te convido a se inscrever por aqui. É só clicar no botão vermelho embaixo do vídeo que você entra para a nossa comunidade. E ao assistir o nosso conteúdo e deixar gostei também nos vídeos que você curtir, você faz com que o Eurofut chegue em mais pessoas e possibilita que a gente continue fazendo produções dessa qualidade de graça para vocês.
desde já, meu muito obrigado. A gente viu anteriormente que os gregos não tinham tanta experiência internacional, né? E que mesmo assim eles estavam conseguindo bater de frente com seleções ali com craques como Beckham, Shevchenko, Raul e outros. Mas afinal, quem eram os jogadores gregos que foram para a Eurocopa de 2004? Bom, dos 23 daquela seleção, 15 atuavam em solo nacional, espalhados ali pelas 3 principais equipes do país, né? O Panathinaikos, o Olympiacos e o AEK Atenas. Existia inclusive uma rivalidade entre essas equipes que acabou respingando numa rivalidade entre jogadores dentro da própria seleção. Um exemplo era o goleiro titular, Nicopolidis. Depois de defender as cores do Panathinaikos por 15 anos, ele não renovou seu contrato e ficou quase 4 meses sem jogar pelo clube, só esperando uma temporada para assinar e começar a jogar com o rival, Olympiacos. Assim, o Chalkias tomou a sua titularidade no Panathinaikos, mas era reserva do Nicopolidis na seleção. E dessa maneira, os dois começaram a Euro de 2004 sem sequer se falar. O clima também era tenso no AEK Atenas. O clube passava por problemas financeiros e muitos jogadores acabaram abandonando a equipe justamente nessa época perto da Eurocopa. E para completar a tragédia grega, havia 6 titulares lesionados antes da estreia. E a principal referência no ataque, Nicolaides, já vinha lesionado pelo Atlético de Madrid e acabou atuando mais como um substituto. O Otto era conhecido como um treinador bastante pragmático e armava suas equipes ali com base numa rigidez defensiva, usando marcação homem a homem durante a Euro 2004, algo incomum para a época, visto como antiquado, mas ao mesmo tempo surpreendente. Ele preferia defensores fortes e altos e algumas vezes um até atuando como líbero, o Delas, da Roma, enquanto os zagueiros Cápsis, junto dos laterais Fissas, do Benfica, e Seitarides, que viria a assinar pelo rival Porto depois da campanha da Euro, completavam a linha defensiva. O volante Bacinas ocupava um importante papel nesse esquema defensivo, enquanto um polivalente Katsuranis e o capitão Zagorakis organizavam o meio de campo. A parte ofensiva tinha um revezamento entre os meias Stelios Giannakopoulos, símbolo do auge do Bolton na Premier League, e o meia criativo Karagunis, reserva da Inter de Milão e provavelmente jogador de maior renome desse esquadrão. Vrizas, que era atacante reserva da Fiorentina na Série B italiana, e Caristeas, que havia sido campeão da Bundesliga pelo Werder Bremen, completavam os habituais titulares. E assim esse time de jogadores mais desconhecidos para o público em geral, de jogadores que atuavam na liga local apenas, e de alguns de mais destaque que jogavam em times estrangeiros, mas muitas vezes como reserva ou até na Série B. Esse esquadrão estava pronto para começar de vez a sua odisseia. Quando chegou a Eurocopa de 2004, tinha uma expectativa muito pequena de que a Grécia fosse conseguir classificar no seu grupo e chegar no mata-mata, né? Os próprios jogadores tinham mais a expectativa de não fazer feio, sacou? Pra eles vencer um jogo, só uma partida qualquer, já seria uma glória muito grande. Vale ressaltar, a Grécia jamais tinha vencido um jogo em Eurocopa ou Copa do Mundo. A Grécia chegava pro torneio como a 35ª no ranking da FIFA e como a segunda menos favorita a vencer a competição, com a chance chegando ali a ser de 150-1. O grupo da Grécia tinha novamente a seleção espanhola, né, companheira de eliminatórias, a seleção russa e os anfitriões, Portugal, com quem eles fariam o jogo de abertura do torneio. Na festa realizada antes do jogo, os portugueses mostraram a sua cultura por ali e acabaram incluindo na festança uma réplica de uma caravela, navio utilizado no período colonial. Um narrador grego então disse que a seleção precisaria roubar a vitória como piratas. E assim surgiu o apelido daquele time grego, os Piratas. Os Piratas precisavam então roubar o ouro do time da casa, que tinha caras como Deco e Maniche, de um Porto recém-consagrado campeão da Champions, além de Figo do Real Madrid e Rui Costa do Milan. Fora no comando técnico Filipão, atual campeão do mundo pelo Brasil. A seleção anfitriã era obviamente muito mais forte que os gregos, né? E não havia qualquer dúvida em relação ao favoritismo nesse jogo. Porém, nada disso assustou os Piratas, que logo aos 7 minutos, após um erro de passe da defesa portuguesa, partiram pro ataque com o Karagunis, que fez interceptação e correu em direção ao gol, chutando de fora da área e marcando o primeiro tento da competição. O primeiro gol da Grécia. Com o placar a seu favor desde o início, a equipe grega ganhou confiança e passou a anular o adversário. E nem a entrada de um jovem de 19 anos, Cristiano Ronaldo, mudou isso, com os gregos indo pra cima no segundo tempo. E novamente aos 6 minutos, o Seitarides se infiltrou na área e foi derrubado justamente pelo Cristianinho. O volante Bacinas converteu o penal com tranquilidade, batendo do outro lado do goleiro Ricardo.
E por mais que Cristiano Ronaldo mostrasse ali a sua impulsão absurda já em 2004, metendo gol de honra de cabeça, era muito tarde. Acabou a partida e a história estava feita. Os piratas gregos roubaram a vitória, a sua primeira na história dos grandes torneios, estragando a festa dos donos da casa. Se o objetivo no começo era não fazer feio, de repente conseguir uma vitóriazinha que já seria histórica, esse objetivo estava cumprido. Mas essa vitória possivelmente mudou a mentalidade dos jogadores da Grécia. Agora os gregos se sentiam livres e poderiam jogar os próximos jogos sem aquela pressão do fracasso. O que viesse seria lucro, e esse sentimento de tirar a pressão das costas pode ser libertador. Eurocopa é um torneio que os jogos são ali quase um atrás do outro, né? Então nem deu tempo de comemorar tanto assim essa grande vitória sobre Portugal, porque eles já tinham pela frente um desafio tão difícil quanto pegar a seleção da Espanha. Os espanhóis vinham de uma vitória contra os russos e começaram atacando repetidamente até que aos 28 minutos de jogo, o atacante espanhol Morientes abriu o placar com um belo gol. A Grécia passou a atacar mais, mas sem demonstrar um verdadeiro perigo ao gol do Cacilhas, e o empate só veio aos 21 minutos da etapa final, com o gol do Caristeas, com a partida terminando em 1 a 1, sendo que alguns gregos descreveram como o jogo mais difícil que eles tiveram no torneio. Podia não ser perfeito, mas era um começo dos sonhos. A Grécia pegou as duas favoritas daquele grupo, Portugal e Espanha, e saiu sem perder com 4 pontos na tabela. O último confronto do grupo seria contra os já eliminados russos, e isso deixou os piratas em uma situação que não era tão comum. Se antes eles eram considerados azarões, agora eles eram os favoritos na partida, e tinham essa pressão diferente em cima deles que eles não estavam acostumados, né? Os russos começaram avassaladores, marcando gols aos 2 minutos e aos 17, com esse gol em específico saindo num vacilo grego num escanteio. E aí você vê como são as coisas da vida. A Grécia falhando no escanteio e tomando um gol de cabeça. O atacante Vrizas diminuiu para os gregos, mas a derrota deixava eles numa situação perigosa. Um empate entre as seleções ibéricas deixaria os gregos de fora da próxima fase. Porém, Portugal venceu os espanhóis. E com aquele sentimento de que foi no sufoco, né? A Grécia finalmente conseguiu classificar e estava nos mata-matas. Eles passaram no critério de desempate contra a Espanha, ficando em segundo no grupo. Ou seja, a Grécia venceu Portugal e depois agradeceu uma vitória portuguesa para se classificar. Já na fase de grupos, o destino dessas duas seleções estava ali interligado. Só que o alívio duraria pouco porque tem um jogo logo depois, né? E agora a caixa de Pandora seria aberta, já que o oponente das quartas de final seria a França, de Henry e Zidane. Antes do mata-mata, é importante ressaltar que a permanência dos gregos na Eurocopa acabou trazendo mais holofotes para a seleção, né? E ao longo de toda a campanha, os piratas acabaram sendo muito criticados pela maneira como jogavam. Talvez influenciados pela ideia de jogar bonito da seleção brasileira, muitos jornalistas brasileiros consideravam o futebol defensivo da Grécia como feio e de poucas, mas precisas oportunidades de gol. Diziam que a Grécia só se importava com o resultado, deixando de lado a beleza, a estética, o entretenimento do futebol. Diziam que os gregos praticavam o anti-futebol e que tiravam de outras seleções melhores a oportunidade de estar ali no mata-mata. O The Guardian chegou a dizer que a Grécia era um dos poucos times underdogs, né, zebras, que as pessoas, ao invés de torcer a favor, torciam contra, pela forma como eles jogavam. E a gente sabe que estilo de jogo é uma questão que você pode gostar ou não gostar, faz parte, cada um tem a sua própria opinião. Mas essas críticas todas não invalidavam o belíssimo trabalho defensivo da equipe grega. Não invalidavam as boas mudanças táticas que o Otto Rehhagel aplicava perante a cada adversário. Não invalidava o fato de que o técnico vinha conseguindo extrair bom futebol de todos os seus jogadores. E não colocava em xeque também o espírito esportivo dos gregos, que não eram desleais em seu esquema defensivo, não eram tão faltosos. Dos 6 jogos disputados, apenas nas 2 partidas contra Portugal que os gregos acabaram cometendo mais faltas que os adversários. O Nicopolides acreditava que essas críticas todas faziam parte de um desprezo por uma seleção que não era favorita, afirmando: aqueles que nos subestimaram pagaram por isso. No final das contas, tudo isso ajudou a gerar uma certa mística digna das lendas gregas antigas, de que aquele time menosprezado poderia vencer adversários muito mais fortes. Com o final da fase de grupos, grandes seleções tinham ficado pelo caminho. Além da Espanha, que estava no grupo da Grécia, também foram mais cedo para casa a Itália e a Alemanha. Então estrelas como Buffon, Cannavaro, Oliver Kahn,
e Ballack deram adeus à Euro. Contra a França nas quartas, muitos dos jogadores gregos já davam como certa a eliminação deles. Afinal, eles estariam enfrentando colossos como Lilian Thuram, os invencíveis do Arsenal, Pires e Henry, e claro, o mago Zidane. Pra você ter uma ideia, imaginando que a campanha deles encerraria por ali, os gregos já começaram a preparar suas férias e até mesmo a agendar casamento para as semanas seguintes. Só que esse casamento aí teria que ser adiado. Isso porque no primeiro tempo contra a França, a Grécia começa com boas chances. Em um lançamento longo, a bola chega no Karagounis, que chuta o gol, e o lendário goleiro francês Barthez tira a bola praticamente de dentro da meta, salvando no último instante. E aos 20 do segundo tempo, Zagorakis recebe lançamento na linha lateral, dribla o Lizarazu e cruza pro gigante Charisteas subir sozinho e dá uma cabeçada matadora. A comemoração não poderia ser diferente. Os 10 jogadores de linha se reuniram e extravasaram a sua alegria em unidade. A Grécia estava na frente e só precisava fazer agora o que eles sabiam fazer de melhor: defender. O time francês ameaçou uma pressão e uma bola do Henry raspou a trave, mas não teve jeito. A azarã Grécia continuava roubando os gigantes e dessa vez derrubou a atual campeã da Euro e avançou para as semifinais. Lembra daquele objetivo inicial de não passar vergonha, ou de talvez, com sorte, vencer uma partidazinha na Eurocopa? Agora, depois de vencer mais uma e chegar nas semis, essa meta parecia pequena demais. Os gregos encarariam nas semis outra sensação do torneio, a República Tcheca. E por mais que os tchecos não coloquem tanto medo hoje em dia, a gente não pode menosprezar a grande história dessa seleção. Os tchecos já haviam vencido a Eurocopa em 1976 e tinham experiência em chegar nas semifinais. Era a 5ª vez, contra uma Grécia que nunca tinha chegado antes e nunca tinha nem vencido uma partida antes. Além disso, os tchecos chegavam no mata-mata depois de passar com 100% na fase de grupos. Foram 3 vitórias e ainda nas quartas eles despacharam os dinamarqueses metendo 3-0, contando com o artilheiro da competição, o Milan Baros, além de um jovem camisa 10 Tomas Rosicki, o goleiro Peter Cech e o capitão e bola de ouro de 2003, Pavel Nedved, jogador da Juventus. Ou seja, a República Tcheca era um timaço de verdade e vinha de uma fase brutal. Esse confronto colocaria lado a lado uma seleção de estilo muito defensivo e um time muito ofensivo. E assim o técnico Otto Rehhagel ajustou o formato da defesa grega para parar o melhor ataque da competição, Milan Baros e Jan Koller. Otto ajustou Delas para a função de líbero, enquanto Kapsis ficou responsável por marcar e anular completamente o gigante Koller, de 2 metros e 2 centímetros de altura, que era uma ameaça aérea. Logo no início do jogo, os favoritos tchecos teriam boas oportunidades com o Rosicki batendo no travessão e outros bons lances ali com o Jan Kulowski, até a lesão do craque Nedved no primeiro tempo, terminando 0-0 e com a Grécia mostrando pouco perigo. O segundo tempo foi mais equilibrado, mas também sem grandes chances, além de uma boa tabela ali entre Rosicki e o Koller, com os tchecos tentando pressionar, mas nesse momento as muralhas de Troia continuavam imperativas. O jogo vai para a prorrogação, com boas oportunidades para a Grécia através de jogadas do Giannakopoulos e Delas, mas o Peter Cech estava inspirado. E é aí que uma regra bizarra que durou muito pouco tempo e logo depois foi extinta, acabou salvando a pele da Grécia. Nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação, em um escanteio, o próprio Delas marca o gol depois de um desvio. E era um gol de prata. A regra estabelecia que se um clube fizesse um gol e o primeiro tempo da prorrogação acabasse, o jogo terminava. E assim, com o único gol de prata realmente relevante na história do futebol, que a Grécia se classificou para a final da Eurocopa. De escanteio, a Grécia tinha tomado aquele gol da Rússia na fase de grupos, mas agora da mesma maneira, marcava um gol que entraria para a história. E ele, obviamente, não seria o último. Nem mesmo as Moiras, as 3 irmãs da mitologia grega que eram responsáveis por tecer os fios do destino, seriam capazes de prever que o jogo inaugural da Eurocopa também seria o último. Novamente os gregos enfrentariam os donos da casa, Portugal. Depois de liderar o grupo, no mata-mata, os portugueses passaram nos pênaltis pela Inglaterra. E depois, com uma vitória de 2-1, eliminaram os holandeses, também num caminho derrubando titãs. As duas seleções buscavam um título que era inédito, né? Mas o favoritismo estava com Portugal, é claro. Não só por os caras jogarem em casa, e também pela bela campanha, mas pelos craques que compunham aquele timaço.
incluindo a ascensão de Cristiano Ronaldo, que começava lá atrás a Eurocopa como reserva contra a própria Grécia e agora de novo contra os gregos já se consolidava como titular absoluto, uma posição que pra ele durou uns 20 anos pelo menos, né? Já os gregos tinham ao seu lado o fato deles terem vencido Portugal no jogo de estreia e de ficarem muito confortáveis com esse papel de menos favorito, de azarão, de Kratos derrotando os deuses pelo caminho. Para essa partida, o Otto precisou fazer algumas alterações, incluindo a saída do Karagunis, um dos grandes jogadores da equipe por suspensão, e a lesão séria de Nicolaides. Inclusive, o jogo contra a França nas quartas de final teria sido a última partida da sua carreira, encerrada precocemente aos 30 anos. O ataque seria formado pelo Vrizas, enquanto o Charisteas e o Giannakopoulos jogariam um pouco mais abertos, e assim no Estádio da Luz, para mais de 60 mil pessoas. Começou a final com muito movimento e tensão de ambas as equipes. O delas desarmou belamente Cristiano Ronaldo dentro da área, enquanto Nicopolidis ia fazendo boas defesas, mostrando por que os gregos ficaram conhecidos por uma defesa tão eficiente. Já no segundo tempo, depois de atravessar o campo correndo pelo flanco direito, o lateral Seitarides é barrado no fundo do campo pelo próprio Cristiano Ronaldo, que voltava para marcar, e a bola bateu nele e saiu para escanteio. As bolas paradas eram essenciais para o jogo da Grécia, e como a gente já viu nessa jornada, os escanteios eram uma das principais armas dos gregos. E naquela final, eles só tiveram um escanteio a favor, uma única oportunidade, de ouro, para aproveitar essa estratégia. Era pegar ou largar, mas apenas uma chance para aquele time grego era suficiente. Quase que prevendo o que viria a acontecer, a câmera flagrou torcedores gregos nas arquibancadas, fazendo aquele famoso gesto de expectativa. Bacinas foi para a cobrança e a bola terminou na cabeça de Charisteas, que praticamente livre, marcou o gol mais importante dessa campanha e provavelmente o gol mais importante da sua vida. O time grego não se fechou completamente, continuou criando algumas oportunidades, enquanto sentia a pressão ofensiva portuguesa com Deco, Figo e Cristiano Ronaldo no desespero pelo empate que nunca veio, até que o juiz apitou, fim de jogo, e a cena clássica do jovem CR7 chorando com a derrota, tal qual Ícaro, que voou perto demais do sol, sentiu o gosto da taça, mas acabou se queimando. Ele ganharia o seu próprio mito no futuro, mas naquele momento, em 2004, a Grécia era campeã europeia, completando uma odisseia que nem Homero poderia ter previsto, para a festa total dos gregos, alguns caindo no chão desesperados, outros levantando os braços e comemorando um dos feitos mais inesperados da história do futebol. No começo, o objetivo era se classificar para Euro num grupo bem mais forte. Depois, era não fazer feio e conseguir de repente uma primeira vitória em grande torneio, mas escalando o panteão da Europa degrau a degrau, a antes impossível conquista da Eurocopa finalmente chegava para a Grécia, num dos maiores feitos da história do futebol de seleções. O capitão Theodoros Zagorakis ergueu a taça e foi eleito o melhor jogador do torneio. Além da sua atuação importante no meio campo, ele representava o sentido de união daquela equipe, uma verdadeira inspiração para os seus colegas em campo. Além dele, integraram o time da Euro 2004, o goleiro milagroso Nicopolidis, que defendeu inúmeras chances claras de gol ao longo do torneio, os pilares defensivos Delas e Seitarides, e o matador de jogos Charisteas, que terminava o campeonato com 3 gols, e claro, como grande herói. Para você ter uma ideia, esses 5 integraram a lista final da Bola de Ouro de 2004, com os Zagorakis ficando em 5º lugar. Os gregos foram para as ruas comemorar em completo êxtase, recebendo a delegação grega em Atenas como verdadeiros heróis das lendas gregas. Se criou um clima de felicidade no país que durou semanas. E se o time vencia partidas de mata-mata por 1 a 0, se dependia de bola parada, se baseava o seu jogo na solidez defensiva, e se era criticado por isso, nada mais importava. Nós demos ao povo grego mais do que alegria com esse momento, será nosso orgulho para sempre. De uma seleção que era considerada por todos uma carta fora do baralho, de uma seleção que foi criticada ao longo de todo o torneio por fazer um jogo supostamente feio, veio uma das mais emblemáticas histórias. Os jogadores gregos que tinham dificuldade de se inserir no mercado europeu agora receberam convites de diversos clubes e puderam provar o seu valor nas principais ligas europeias. O treinador Otto Rehhagel, que já havia feito milagres por times alemães, realizava mais um, o maior da sua gloriosa carreira. Sempre tivemos bons jogadores, o que estava faltando era um homem que inspirasse, criasse um time e levasse o país ao sucesso. Esse homem foi Otto Rehhagel.
Ele inclusive ficaria mais um bom tempo como técnico da Grécia, até 2010, depois teve uma breve passagem pelo Hertha Berlim e se aposentou como treinador. E se antes as jovens crianças gregas não tinham um grande ídolo para entoar, agora podiam gritar pelas ruas os nomes de Charisteas, Zagorakis, Nicopolidis e todos os outros jogadores que deixaram seus nomes na história e entraram ali com Hércules, Aquiles e companhia no hall de heróis da mitologia grega. E se Aristóteles disse que nunca existiu uma grande mente sem um pouco de loucura, coube ao louco Rehhagel, que durante toda sua carreira levou times a conseguirem o impossível, a tarefa de fazer todo um país sonhar com algo que parecia inalcançável. E assim, tal qual no conceito de Xênia, a hospitalidade grega, o treinador alemão seria recebido para sempre com amor pelo povo heleno. E por falar em amor, lembra daquele casamento que tinha sido adiado? O zagueiro Phissas comemorou seu matrimônio numa praia poucos dias depois daquela conquista, cercado de 300 amigos e familiares, mas uma das coisas mais legais dessa história é que aparentemente tinham outros casamentos naquela praia naquele dia, e as pessoas começaram a descobrir que estavam ali os heróis gregos. E convidados dos outros casamentos começaram a chegar ali para a festança do Phissas, todos querendo tirar foto com a taça da Eurocopa, que foi convidada de honra dessa festança. E durante a madrugada, milhares de pessoas comemoravam juntas, não só a união, mas também a vitória grega. 20 anos se passaram desde essa conquista memorável e improvável, e a Grécia acabou mudando de patamar como seleção, mas depois de um tempo voltou para o marasmo, novamente sem conseguir se classificar para Eurocopas e Copas do Mundo. As histórias gregas costumam ter uma moral, um ensinamento. E se tem algo que a Grécia de 2004 mostrou, é que não existe jeito feio de vencer. E ao deixar claro que o impossível no futebol não existe, a Grécia de 2004 se tornou, sem dúvidas e para sempre, um time imortal.